Fala galera, eu sou o Caio Lima. Esse aqui é mais um vídeo do canal do Rede Poderosa. E bom, hoje eu vou fazer um book haulzinho bem pequeno, mas bastante especial, porque não tem me sobrado tanto tempo de qualidade para que eu me cuide, muito menos, né, para leitura, que é um dos grandes cuidados que eu tenho comigo mesmo. Porém, ao longo do final do ano passado, começo desse ano, eu já falei aqui algumas vezes sobre meu reencantamento pelos quadrinhos, né? E aí eu peguei algumas edições encadernadas, algumas edições bonitonas que têm sido lançadas, né? Hoje esse conceito de quadrinho, com tanta coisa já fechada, tanta coisa clássica, aqui no Brasil ele é um pouco luxuoso demais. Eu consegui pegar algumas promoções e o que ajudou a satisfazer esse anseio por reler algumas coisas, por finalmente ter comigo, né, de maneira física, algumas histórias que ou eu tinha muita vontade de conhecer, ou eu já havia lido e formaram minha adolescência, né, principalmente minha adolescência, e eu não tinha acesso, porque grande parte dos quadrinhos que eu li eram da coleção do meu tio, né? E aí eu comecei a vasculhar se eu conseguia achar a preços razoáveis alguns dos quadrinhos que sempre me encantaram, né, que eu considero clássicos e para mim são criações narrativas das mais espetaculares que a humanidade conseguiu produzir. E comecei a cavucar mesmo, é um trabalho, né, esse trabalho de formiguinha, de sebo, essas coisas assim, de ficar testando site, perguntando para amigo, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer e não estava tendo tanto tempo, então estava um pouco enferrujado. Mas ainda assim, eu consegui algumas coisas, e aí eu achei que seria muito pertinente vir aqui mostrar isso, porque eu estou muito feliz com essas coisas e gostaria de compartilhar minha felicidade. O primeiro, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre Elric de Menibonné. Elric de Menibonné é meio que um vampirão, não é um vampiro, mas é um maluco muito, muito branco de olhos vermelhos, um herói nascido de uma, uma vertente underground dos quadrinhos não, perdão, da fantasia. Ele foi escrito pelo Michael Moorcock, são vários contos, várias sagas, né? Agora é a Pipoca Nankin que está compilando tudo. Acho que aqui no Brasil eles já lançaram até o volume 2, que é né, um tijolaço. E boa parte desses contos foram adaptados para os quadrinhos, bem como são inspiração para várias franquias de séries, filmes, desenhos animados, jogos. Né? Muitos dizem que o Elric de Menibonné ali foi o grande príncipe criador da Dark Fantasy, talvez, né? Então tem toda uma mitologia em torno do Elric. E aí eu achei uma das séries do Elric, que é o Navegante nos Mares do Destino, que é baseado num conto. Ela vem em 4 volumes, publicada pela Abril Jovem, e achei em excelente estado, no precinho. Você pode ver que o corte, ele não chega a estar amareladão, tá vendo? Tá um pouco desgastado pelo tempo. São 4 revistas, as outras 2 estão no plastiquinho, né? Eu tento conservar da melhor maneira possível. E essa série foi uma adaptação do Roy Thomas com Michael T. Gilbert. E, cara, é tipo nostalgia total, assim. Coisa linda as ilustrações. As folhas estão muito íntegras. Eu tô louco pra chegar minhas férias, que é agora em julho, né? Poder abrir uma rede aqui no quintal e passar a tarde, tipo, namorando essas revistinhas, sabe? Elas têm o cheiro, tem tudo, pô, que me lembra a infância, assim, uma parada muito absurda. Então, essa foi uma das que chegaram. Essa edição é de 1987, acho que dá pra ver que tá em cruzeiro aqui, tá vendo? 700 cruzeiros. A segunda série que eu peguei em quadrinhos, da forma como eu li,
É, pô, tem como, né? Alan Moore e Dave Gibbons com Watchmen. Essa edição aqui, que é do final dos anos 80 também, acho que essa daqui é de 88. E, cara, Watchmen, né, é o, é o quadrinho indie super-herói mais famoso da face da Terra. O papel tá lindo, tá tudo do mesmo jeito, né? Tá levemente desgastado pelo tempo. É uma das séries que, quando eu li da primeira vez, eu não entendi absolutamente nada. E depois que eu entendi o que que era, eu fiquei com raiva por não ter mais o ineditismo da primeira vez. Mas eu era jovem e ficava pegando os quadrinhos do meu tio e vi que esse quadrinho era um quadrinho de adulto, né? E quis pagar de. Todos eram, na verdade, tem várias histórias, principalmente do Wolverine, sempre foi um dos meus heróis favoritos, extremamente sangrentas e sujas, né? Mas é aquela coisa. Você quer ser um jovem descolado, você tem que passar por certas provações na sua vida, né? E passar por esses quadrinhos foram uma delas, assim. E eu lembro de que, tipo, depois de adulto, quando eu fui ler a versão encadernada, depois baixei e deixei aqui por muito tempo nos meus arquivos, até perder meu HD, né? Ficava lendo e relendo. O Watchmen, um dos grandes clássicos. Uma boa série adaptada pela HBO, se eu não me engano, HBO. Os filmes, meh, mas os quadrinhos, né? Simplesmente atemporal. Eu quero conseguir o antes de Watchmen agora, mas eu ainda encontro volumes que não estão em tão bom estado, quando estão em bom estado, um pouco caros, né? Eu tô tentando não gastar tanto. Eu comprei um leitorzinho chinês, o XT Ink 4, que eu pretendo falar sobre a experiência desse leitor, né? Num geral, eu acho que a gente pode trocar uma ideia, mas isso são planos futuros. E por fim, uma coisa que eu não poderia deixar de pegar, eu acho que é o santo graal dos quadrinhos, pelo menos do quadrinho ocidental, quadrinho europeu, é, que eu acho que tem que ter na biblioteca de todo bom leitor, assim. É uma obra-prima narrativa, uma das melhores coisas que a humanidade pôde conceber em relação à narrativa é Do Inferno, do Alan Moore, com o Ed Campbell, só que na edição da Via Lettera. São 4 volumes, olha só que coisa linda. É uma capa cartonada, né? Então ela é mais grossinha, mas ainda assim amassa. Só que o meu corte tá branquinho, olha só. A pessoa que cuidou disso aqui cuidou muito bem e felizmente agora tá comigo. Me deixa muito feliz. Espero muito que eu consiga ter o mesmo cuidado, né? Vou me esforçar para ter, como tenho com todos os meus livros. Mas esse aqui é o santo graal dos quadrinhos. Se você não leu, leia. Você precisa ler de verdade. É incrível. E agora eu tenho nessa edição, que foi a primeira edição que eu vi, particularmente. Tá? 4 volumes, que é algo simplesmente fantástico. E sim, eu sou esse carinha que coleciona edições, que gosta de ter edições diferentes do mesmo livro, no caso dos mesmos quadrinhos, porque eu acho que é importante, eu acho que isso conta uma história da publicação, isso conta uma história de como essa obra foi tratada comercialmente e como, né, vários aspectos do negócio editorial lidam com determinados autores, com determinados artistas, com determinados livros, com determinadas, né, como editoras caminham sobre determinadas histórias. Tudo isso para mim é muito importante. É algo completamente superficial a leitura em si, mas que me atrai profundamente. Então eu vou tendo edições diferentes do mesmo livro, línguas diferentes também, né? Então tudo isso para mim conta uma história do próprio livro. Tudo isso para mim também é literatura.
Bom, é isso. Espero que vocês procurem quadrinhos, bons quadrinhos. Esses três aqui, particularmente, recomendo muitíssimo. E se vocês têm quadrinhos antigos para passar, fica aqui no comentário. Se vocês têm algum tipo de coisa por colecionismo, bota aqui no comentário também. Vamos conversar. Juro que eu vou participar, eu respondo. E se vocês têm quadrinhos para indicar, principalmente, joga aí. Eu tô numa fase muito leitora de quadrinhos. Tô conhecendo muitos mangás, né? Fiz o vídeo aqui sobre Berserk, sobre Monster. Tenho avançado muito em Monster. E em breve vou voltar a falar com um vídeo mais completo, mais coeso também. E é isso.